Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais e primeiras notícias desta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Passamos pelo Cruzeiro e passamos bem. Uma equipe que jogou junta pela segunda vez no ano, recheada de jogadores reservas, exceções feitas a Plata, a Rossi e a alguns jogadores que entraram no segundo tempo. O Flamengo conseguiu bater a equipe do Cruzeiro em seus domínios, em Belo Horizonte. Com isso, o Flamengo retomou a quarta colocação no G4 do Campeonato Brasileiro e ainda segue firme na briga para alcançar os seus objetivos orçamentários dentro da competição. Se por um lado o Botafogo não deixa brechas para o Flamengo se aproximar da primeira colocação do campeonato, Palmeiras e Fortaleza deram tropeços nas últimas rodadas que propiciaram ao Flamengo alcançar um pouquinho mais as duas equipes, o que pode fazer com que o Flamengo ainda consiga ser vice-campeão brasileiro. O jogo contra o Cruzeiro foi um jogo certinho, um jogo onde a gente pode notar que a equipe do Flamengo joga mais coletivamente do que jamais jogou. Tanto com Vitor Pereira quanto com Sampaoli, principalmente como com o Tite, o Flamengo era uma equipe que dependia muito de valores individuais para decidir as partidas. Com Felipe Luiz, não. Pelo menos não a equipe que entrou ontem. A equipe que entrou ontem contra o Cruzeiro era uma equipe que jogava de forma coletiva, que tinha um padrão de jogo definido e que a gente conseguia perceber qual era a intenção dentro de campo. Jogando contra o Cruzeiro, também muito bem montado pelo Fernando Diniz, com valores como Matheus Henrique, Matheus Pereira, Caio Jorge, Gabriel Veron, Lucas Romero, o Flamengo conseguiu dividir as ações com a bola durante todo o primeiro tempo. Ao fim da primeira etapa da partida, o Flamengo já havia colocado uma bola na trave, já tinha realizado 3 finalizações e obrigado o goleiro do Cruzeiro a pelo menos 2 defesas difíceis. Com 50% de posse de bola para cada lado, o Flamengo encerrou o primeiro tempo mostrando à equipe do Cruzeiro que não estava ali só para fazer número não, que ia para cima e ia tentar ganhar o jogo. E logo no comecinho do segundo tempo, aproveitando uma bobeira da defesa do Cruzeiro durante uma cobrança de falta, onde a barreira se abriu totalmente, Davi Luiz colocou no cantinho esquerdo de Cássio e abriu o placar para o Flamengo. Aliás, abriu o placar e abriu o portal. Ou ele fechou o portal. Bom, há uma mística rubro-negra de que toda vez que há um gol de falta, se abre um portal. E geralmente esse portal vem recheado de coisas não muito boas para o Flamengo. E essas coisas vão acontecendo até que alguém faça um novo gol de falta e feche o portal. Eu não sou muito supersticioso não, até parece. Mas olha só, a última vez que o portal tinha sido aberto foi com um gol de falta de Nicolás de la Cruz. Daí a gente teve essa sequência de lesões, de resultados ruins. Aí aconteceu do Davi Luiz ontem fazer mais um gol de falta e, teoricamente, fechar o portal. Imediatamente depois do jogo, espia só no que o Felipe Luiz presenteou com declarações. Espia só. Existem jogadores que sim, têm um certo risco, que estão no sacrifício, mas eu acredito que possamos ter a maior parte do elenco disponível, né? Ainda tenho a esperança de que podemos contar com o Luiz Araújo também. O Cebolinha não chegou a tempo, o Pedro também não e o Vinha também não, mas tenho a esperança de que tanto o Nico como o Luiz Araújo estejam também à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco se esses 2 jogadores também voltarem com os 5 que ficaram lá. Portal fechado, né, nação? Imediatamente depois do gol de falta do Davi Luiz, o Felipe Luiz, da mesma família, né? Com a informação de que no domingo contra o Atlético Mineiro podemos ter os retornos do Nicolás de la Cruz e do Luiz Araújo. O portal está fechado. Definitivamente o portal está fechado. E mais ainda, mais próximo do fim da segunda etapa, Alan tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.
Agora é que vai ter gente mesmo que vai falar que o portal foi fechado, que a gente vai ter o reforço de não contar com o Alan no próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão. Mas agora o foco é total e exclusivo na Copa do Brasil. Ontem o Flamengo nem teve os jogadores na zona mista, porque o Flamengo fretou um voo para voltar rapidamente para o Rio de Janeiro. Vai ter treino hoje. Claro, os jogadores que iniciaram a partida ontem farão apenas um regenerativo de 40 minutos, mas todo o elenco que permaneceu no Rio de Janeiro e aqueles que ficaram no banco de reservas no início da partida de ontem farão um treino tático com o Felipe Luiz, já avisando a partida contra o Atlético Mineiro. O Flamengo vai ter hoje, vai ter sexta-feira e vai ter o treino de sábado para poder definir quem serão os 11 titulares contra a equipe mineira. E no sábado à tarde, o Flamengo viaja a Belo Horizonte, onde no domingo fará a grande final da Copa do Brasil. Para aqueles mais desatentos, vencemos o jogo por 3-1. E agora o Atlético Mineiro tem que fazer no mínimo 2 gols no tempo normal para levar a decisão para as penalidades, ou 3 gols para que possa vencer o Flamengo de maneira definitiva ainda durante os 90, 100 minutos. Não é uma tarefa fácil para um Atlético Mineiro, também não é uma tarefa fácil para o Flamengo manter essa diferença, mas a esperança é a última que morde e a gente fica na expectativa de contar com o Nico e também contar com o Luiz Araújo para essa partida de domingo. Claro, os caras estão sem ritmo de jogo, mas a inteligência e o jeito que o Luiz Araújo chuta de média e de longa distância pode nos ajudar demais. Ter o Nico no meio de campo auxiliando o Arrascaeta, porque o Nico é genial, ele, para os padrões atuais sul-americanos, ele é um craque de bola. O problema dele é a questão física. Ele estando dentro de campo, ele vai nos ajudar bastante. Seu substituto, Carlos Alcaraz, ainda não conseguiu deslanchar no Flamengo. No jogo de ontem, por exemplo, ele até consegue fazer um gol muito bonito, inclusive, mas a arbitragem anulou devido a um impedimento. Mas tirando esse lance, Carlos Alcaraz produziu muito pouco na partida de ontem e para mim ainda ficou devendo, ele e Gonzalo Plata. Dá para ver que ambos têm muita vontade, que ambos têm futebol, mas ainda estão no processo de adaptação e, portanto, ainda não conseguiram dar ao Flamengo aquilo que o Flamengo precisa nessa reta final. E é por isso que é muito importante a equipe do Felipe Luiz trabalhar de forma coletiva e não de forma individual. Coletivamente, eles funcionam. Individualmente, na hora de dar aquele passe, fazer aquele cruzamento, dar o drible para chutar, é que eles ficam falhando. Felipe está sendo muito inteligente, trabalhando coletivamente a equipe do Flamengo. Isso dá tempo para alguns jogadores crescerem. O melhor jogador em campo ontem, na minha opinião, foi o Bruno Henrique, jogando a maior parte do tempo como centroavante centralizado no ataque do Flamengo. Foi o mais perigoso atacante rubro-negro. Meteu bola na trave, fez jogador do Atlético Mineiro ficar caído com o bumbum no chão, fez jogadas de ofensivas à la Bruno Henrique. Talvez o peso que esteja caindo sobre ele tenha feito com que ele despertasse o melhor dele, até para que a gente falasse mais do futebol dele e não dos problemas extracampo. Problemas esses que, em conversa com Felipe Luiz, ele convenceu o treinador rubro-negro de que é inocente, porque na coletiva de imprensa, o próprio Felipe Luiz disse que ele é inocente e tudo isso vai passar na vida dele. Tomara que o Bruno seja. Já mostrei para vocês em 2 vídeos o porquê que eu acredito que o Bruno seja realmente inocente. E ontem, para mim, disparado o melhor da partida. O Alan, como sempre, é o pior. Até quando ele acerta, ele erra. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Também não gostei do Fabrício Bruno e não gostei principalmente do Ayrton Lucas. Bobagens atrás de bobagens, ligando vários contra-ataques do Atlético Mineiro, perdendo bolas bobas, bolas infantis. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Alan, para mim foram os piores jogadores do Flamengo ontem. Fabrício Bruno, que ainda não teve a famigerada conversa com o Felipe Luiz e nem terá, cai de rendimento todo dia. Tá mal, muito mal mesmo o tal do Fabrício Bruno, se a gente comparar com aquilo que ele já havia realizado. Rossi, perfeito.
o Varela não é o Wesley, é um lateral mais preocupado com o sistema defensivo do que com o sistema ofensivo. Eric Pulgar voltou bem, o Everton Araújo entrou no lugar dele no segundo tempo e deu conta do recado também, foi bem, manteve o nível. Para mim não há uma diferença clara entre Everton Araújo e Eric Pulgar. Não há. Há a experiência a mais do Eric Pulgar contra a juventude e inexperiência do Everton Araújo. Mas a gente já cansou de debater aqui entregadas do Eric Pulgar que resultaram em gols adversários, principalmente no início desse ano. Então eu creio que são dois jogadores num nível legal. O Flamengo quer renovar com o Eric Pulgar tá feliz no Flamengo, já tem um contrato de gaveta que só não foi registrado ainda por conta do período de 2 anos que um estrangeiro é obrigado a fazer o contrato. Então o Flamengo deve registrar um contrato que já está assinado no meio do ano que vem. Claro, depende de cada uma das gestões, né? Mudando de pau para cavaco, falamos já um pouquinho sobre a final que vai acontecer no domingo, com as possíveis voltas de Luiz Araújo e de Nicolás de la Cruz, que me surpreendem bastante. Já falamos também sobre o jogo de ontem. Aliás, opinem, coloquem aqui nos comentários quem foi o melhor jogador da partida de ontem e quem foi o pior. Eu já falei, para mim o melhor jogador foi o Bruno Henrique e o pior jogador para mim foi o Alan. Mas coloca aqui nos comentários. E aproveita que você vai comentar, curta e compartilha o nosso vídeo para a gente continuar crescendo aqui na plataforma e continuar existindo para vocês. Se você quiser se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo no comentário fixado e se tornar um membro ativo financeiro do nosso canal. Bom, eu sempre disse para vocês que a gente fechou um contrato muito ruim de direitos televisivos para 2025. O contrato com a Globo se encerra agora, no último dia do ano. E Rodolfo Landim teve a oportunidade de negociar mais uma vez os direitos de transmissão do Flamengo no ano que vem, visando permanecer presidente da Libra e visando também o fortalecimento individual, ele, enquanto presidente da Libra. Rodolfo Landim fechou o pior contrato de direitos de transmissão do Flamengo desde a existência desse direito, que aliás começou com o próprio Flamengo lá atrás, mas bem lá atrás, na década de 70, quando Márcio Braga instituiu que os clubes deveriam receber pelos direitos dos jogos transmitidos. Na época, todo mundo falou que o futebol ia acabar, que o Flamengo estava sendo egoísta, só estava pensando em si próprio. Hoje, todas as equipes se beneficiam das ações do Flamengo naquela época. E de lá para cá, com a maior torcida, o maior engajamento, o Flamengo veio fechando contratos milionários atrás de contratos milionários. Para o ano que vem, para vocês terem uma ideia, os direitos de imagem, de transmissão do Flamengo são iguais aos direitos de transmissão do Palmeiras, o que é um absurdo, porque a gente sabe que o Flamengo arremata muito mais torcedores à frente da TV, nos estádios, comprando equipamentos. Enfim, o Flamengo tem uma torcida infinitamente maior e mais engajada do que a do Palmeiras. Basta ver nas redes sociais o tamanho das redes sociais do Flamengo e o tamanho das redes sociais do Palmeiras. E não há uma desculpa de uma crise nas TVs ou de algum problema que precisasse diminuir. Não, foi apenas para atender às exigências dos membros da Libra em diminuir ou acabar com a diferença e a disparidade financeira daquilo que recebe o Flamengo para as outras equipes. O Corinthians não topou, por exemplo, e está negociando de forma individual os seus direitos de transmissão. Bom, por que eu voltei a tocar nesse assunto? Porque o pay-per-view, a Globo, esse ano, escondeu o Flamengo. Escondeu como? Colocando o Flamengo e a maioria dos seus jogos na TV fechada. Também no chamado pay-per-view, que é o Premier, tá? E a Globo conseguiu 56% de aumento nas suas receitas de pay-per-view. Será por quê? Sem o Flamengo passando na TV aberta na maioria dos jogos, a galera teve que comprar o canal fechado, o pacote do pay-per-view da Globo. E isso deu aos caras um aumento de 56%. Então, enquanto o Flamengo abriu mão
de ganhar aquilo que lhe é de direito, a Rede Globo conseguiu aumentar sua receita com pay-per-view, o que mostra o quão incompetente Rodolfo Landim foi, pelo menos nessa negociação dos direitos de transmissão do Flamengo. Se a Globo aumentou sua receita em 56%, a gente sabe que isso aconteceu por conta deles terem escondido o Flamengo no pay-per-view, que é o clube que faz todo mundo ir lá em cima para poder assistir e tudo. O Flamengo poderia ter pego uma fatia bem maior na questão dos direitos de transmissão. Rodolfo Landim geralmente fecha contratos e trabalha com a parte financeira do Flamengo de forma esplêndida. Desta vez ele erra porque ele tem um objetivo pessoal e profissional dele, Landim. É sobre ele, não é sobre o Flamengo. Agradar aos membros da Libra para poder permanecer presidente dessa liga. Bom, tá aí para vocês poderem fazer a avaliação de vocês, opinarem e principalmente ficarem sabedores de tudo que está acontecendo nos bastidores. É importante. Gente, vocês lembram do Anderson Talisca? Eu sempre falei muito do Anderson Talisca, né? Pois é, ele tem contrato com o Al Nassr até dia 30 de junho de 2026. Só que o Al Nassr não quer renovar com o Anderson Talisca e já topa negociar o atleta a partir de janeiro do ano que vem. Anderson Talisca é um meia de 30 anos, canhoto, muito bom de bola, tem 1,90 m, batedor de falta, é um jogador completo. Ainda na Liga da Ásia, esses dias para trás, junto com o Cristiano Ronaldo, meteu gol, deu assistência, é um baita de um jogador. Fabrício, você é um baita de um jogador, por que o Al Nassr quer se desfazer dele? Primeiro que os clubes árabes estão fazendo investimento muito alto nas suas equipes. E a não ser que seja um jogador extra classe, como um Cristiano Ronaldo, um Neymar e um Messi, quando chega perto dos 30 anos, eles fazem a troca do jogador por um jogador mais novo e tão midiático ou mais do que aquele que está completando 30 anos. E é o caso do Anderson Talisca. A equipe do Al Nassr quer trazer outros jogadores mais midiáticos, eles estão investindo muito na Liga da Arábia Saudita para fazer o futebol ser mais competitivo e chamar mais a atenção do mundo para aquele pedaço de futebol ali. Então eles querem negociar o Talisca no ano que vem. Para mim, o Talisca seria uma excelente opção para o Flamengo, independente da gestão que viesse. É o famigerado substituto do Arrascaeta? Não. Até porque Arrascaeta e Talisca têm a mesma idade. Mas o Talisca não sofre com lesões como o Arrasca e como o Nico sofre. De repente o Flamengo poderia estudar a possibilidade de buscar o jogador. Só tem um pequeno problema. O Besiktas tentou a contratação do Talisca e não conseguiu. Por quê? Porque o Talisca quer cumprir o seu contrato com o Al Nassr até o final. Deve ser por causa do salário de 3.750.000 reais mensais que ele ganha lá. Ele quer ficar no Al Nassr até o último momento da carreira para poder receber esse salário de forma integral até o fim. Porque nem o Besiktas, nem nenhuma outra equipe do mundo vai propor um salário desse nível para o Anderson Talisca. O Anderson Talisca estava avaliado em 15 milhões de euros, mas pelo que a mídia da Arábia Saudita lá diz, eles topam negociar ali por cerca de 7, 8 milhões de euros o jogador. O Flamengo teria um trabalho de convencê-lo a aceitar os valores salariais que o clube tem possibilidade de pagar. Mas para o ano que vem, pensando muito no Mundial de Clubes, vocês acham que Anderson Talisca seria uma boa opção para um meio de campo que tem 3 excelentes armadores, Gerson, Nico e Arrascaeta, mas que 2 deles vivem lesionados? A gente sabe até que o Arrascaeta vai ter que passar por um processo de artroscopia e o Carlos Alcaraz ainda está se adaptando ao futebol. Para o Mundial de Clubes, vocês acham que o Flamengo deveria se encorpar mais ou com o que a gente tem tá bom? Coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas comentem mesmo sobre todos os tópicos que eu coloquei aqui, que eu vou ler e posso trazer em outro vídeo
alguma situação que vocês tenham chamado a minha atenção. Valeu? Curta, comenta, compartilha. Tamo junto sempre. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.